Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, aleluia. Vou tirar minha máscara para ficar mais fácil. Quando você tem um nariz muito grande, atrapalha um pouco e para eu vou ter que olhar meu sermão, mas você pode ficar com a sua. Glória a Jesus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Vamos pedir que Deus possa ministrar em nossos corações de uma forma especial. Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, nós queremos te adorar, queremos te exaltar. Tu conheces cada um de nós aqui presentes, ó Deus. Cada um dos teus filhos, cada jovem, cada adolescente, cada pai, cada mãe que está aqui, cada marido, cada esposa, cada filho, ó Deus, cada criança. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ministra em nossos corações através desta palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, falar conosco, possamos sair daqui realmente impactados, ó Pai, com o que o Senhor já tem feito, com o que o Senhor fará. Que o teu Espírito Santo sinta liberdade para agir, para mover, para fazer conforme o teu querer, ó Deus. Somos instrumentos nas tuas mãos. Traga cativo, ó Pai, cada mente diante do teu altar, porque queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Pai, ouvir a tua palavra. Que não seja de mim mesmo, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo tome este momento, como ele já tem feito desde quando começamos este culto, ó Deus. E eu quero te louvar e te agradecer, porque a tua presença é real, Senhor. A tua presença é palpável neste lugar, ó Deus. E eu quero te louvar, te honrar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Deus colocou esta palavra em meu coração desde quando nós decidimos fazer este culto das máscaras. E nós vamos hoje meditar sobre máscaras. A maioria estão com máscara, alguns não estão. Mas vamos falar um pouco sobre isso, sobre este assunto. Nós acabamos de passar recentemente, há um mês e pouco atrás, a maior festa do mundo, a festa do carnaval, não foi isso? Os jovens e adolescentes estiveram reunidos durante esses dias, buscando a presença do Senhor, e foi realmente sobrenatural. E eu achei propício para este momento, para este culto, nós tratarmos justamente sobre isso. Quando comecei a meditar sobre esse tema, quando ele foi proposto, para que nós pudéssemos fazer esse culto, eu confesso para vocês que eu achei um pouco forte, um pouco pesado. Sabe quando alguém para à sua frente e começa a enumerar os seus defeitos? E é realmente um tema forte, máscaras. Causou algumas polêmicas por causa do título. Forte. Porque não costumamos falar muito sobre isso. Mas hoje estamos aqui jovens e adolescentes, no qual Deus colocou sobre a minha responsabilidade como pastor dessas duas equipes. Temos uma liderança abençoadíssima, tanto de jovens quanto de adolescentes, que Deus colocou para o nosso cuidado. E não tinha melhor momento para tratarmos sobre máscaras, porque Deus quer que nós cresçamos mais. Deus quer que a cada culto que nós façamos,
nós tenhamos mais jovens, mais adolescentes no nosso meio, mais jovens sendo resgatados, mais adolescentes sendo resgatados. E é justamente por isso que as máscaras, elas precisam cair. As máscaras precisam ser destruídas. Deus nos faz pensar de maneira diferente. E Deus começou a falar comigo enquanto meditava sobre o tema. E essa palavra é totalmente direcionada a mim. Mas pela bondade de Deus, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu quero compartilhar contigo o que Deus ministrou em meu coração. É apenas isso aqui. É o que Deus ministrou na minha alma. E eu quero passar para vocês. Quem consegue dizer quem inaugurou a era das máscaras na história? Espere só um pouquinho, vamos esclarecer uma coisa. Vocês sabem o porquê e quando se usam máscaras. Isso mesmo, usamos máscaras para maquiar algum desvio, para que as pessoas não nos vejam de cara limpa. Os super-heróis usam máscaras para esconder a sua identidade, para que ninguém veja quem realmente eles são, porque as máscaras servem para isso. As mulheres usam maquiagem, algumas para esconder alguma imperfeição no rosto, talvez uma mancha, para ficar mais bonita. Isso mesmo, usamos máscara para maquiar algum desvio. Uns até usam para poderem fazer o que lhe vier à cabeça e permanecerem no anonimato. Mas eu quero voltar à pergunta que eu fiz agora há pouco. Quem consegue dizer quem inaugurou a era das máscaras na história? Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele mesmo, Satanás, Lúcifer, capeta, tinhoso, se fantasiou de serpente, foi bater um papo com Eva. Satanás, através da serpente, colocou Eva em dúvida sobre o que o Senhor Deus havia dito sobre a árvore e o fruto, dizendo: não comereis. A história das máscaras não é de agora, não é por causa do carnaval, não é por causa do fantasma da ópera, não é por causa dos bailes famosos da antiguidade, dos bailes das máscaras, mas é lá do princípio. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 11, 14, que Satanás também pode se transfigurar até como um anjo de luz, com o intuito de confundir as coisas sagradas, fazendo com que o homem não consiga estabelecer a diferença entre o santo e o profano, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, para nos corromper, para nos afastar da presença do Pai, para nos afastar da palavra verdadeira, para nos afastar daquilo que é real, daquilo que Deus tem feito.
do trabalhar dele em nossas vidas. Resumindo, Satanás é um tremendo mentiroso, aliás. Ele é o pai da mentira. Lançou a moda da máscara. Não digo a máscara física, que se coloca no rosto, e sim as máscaras que vêm maquiar nossos pensamentos, sentimentos, desejos. Porque esta máscara, como vocês viram, eu coloquei e tirei ela rapidamente. Mas quantas máscaras que nós colocamos, que ninguém vê. Quantas máscaras que ao sair para o culto, para o trabalho, para a faculdade, eu coloco. Acabou o culto, eu tiro novamente. Guardo no bolso. Quantas máscaras nós jovens temos usado no altar do Senhor. Nós adolescentes temos usado no altar do Senhor, na casa do Senhor. A Bíblia nos mostra a história de vários homens que se valeram do artifício das máscaras. E eu quero ver com você alguns deles. Lá em Gênesis capítulo 37, nós vemos uma história de um homem chamado José. Todos já leram e conhecem toda a história de José, como ele marcou o seu tempo, como foi usado por Deus. Mas para chegar aonde chegou, precisou ser moldado. Então, para eu e você chegarmos aonde Deus espera que cheguemos, nós seremos moldados, nós seremos trabalhados. Para eu chegar aqui onde eu estou hoje, eu preciso ser moldado todos os dias, eu preciso ser trabalhado todos os dias. Deus me moe, Deus me ensina. E às vezes isso dói. O orgulho precisa ser quebrado, o egoísmo precisa ser quebrado. São máscaras que colocamos. Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um projeto na vida de José, mas ele, por ainda ser muito jovem, 17 anos apenas, ainda não entendia o que Deus queria fazer com ele. E quantos de nós estamos assim? Não estamos entendendo o que Deus quer fazer conosco, por sermos jovens. Eu só tenho 16 anos. Eu só tenho 15 anos. Não sei ainda o que Deus quer fazer. Para Ele chegar aonde precisa, Ele vai trabalhar, Ele vai te moldar. Ele quer te ensinar nesta noite. Deus começou a mostrar a José um pouco de seus projetos em sonhos. E ele reunia seus irmãos, seus pais, para contar os seus sonhos. Mas ele continuava com sua máscara de orgulho, autossuficiência, arrogância. E Deus precisava quebrar isso na vida de José. Ele tinha os seus sonhos, e a primeira coisa que ele fazia era correr para mostrar para os irmãos: olha o sonho que Deus está me dando. Eu vou governar sobre vocês. Eu serei grande, maior do que vocês. E quantos de nós achamos que por pegar um microfone, por subir aqui, somos melhores, somos maiores? Estamos abafando, nada disso. Porque cada momento que eu subir aqui, eu tenho que diminuir e o Senhor crescer na minha vida. Eu preciso diminuir Ele sobressair a cada momento. Não é assim que um servo meu, servo que tem projetos em sua vida, deve se portar. Preciso moldar este menino, disse o Senhor. Crescer dói. José sentiu na pele como dói. Ele experimentou na sua carne o crescimento, mas era necessário.
Deus vai te testar. Deus vai te provar. Deus vai mostrar realmente o que Ele quer de você. O quanto Ele precisa de você e o quanto você precisa dEle. Mas não vamos nos estender sobre José. Vamos deixar para outra oportunidade, mas eu quero contar outra história comovente, triste, desastrosa e gloriosa. No final, é a de Sansão, narrada no livro de Juízes, a partir do capítulo 16. Vemos aqui a história de um homem escolhido desde o ventre de sua mãe para servir a Deus. Vemos no capítulo 13, um anjo do Senhor anunciando aos seus pais o seu nascimento. Sansão, homem de Deus, homem que Deus já havia se manifestado em sua vida, dando força, habilidade para as batalhas como jamais se viu em todos os tempos. Porque você conhece a história de Sansão, havia uma força sobrenatural na vida daquele homem. Mas foi um homem que viveu de muitas máscaras. E não é porque Deus queria que ele vivesse daquele jeito. Foi uma escolha que ele fez. E quando decidimos viver de máscaras, não é porque Deus quer que vivamos assim. Não é Deus que fez nós vivermos assim. É uma escolha que nós fazemos para escondermos algo. Podemos esconder da igreja, do nosso bispo que está ali, dos pastores, dos nossos pais. Mas de Deus nós não escondemos nada, nada. Com todas estas virtudes, com todos os requisitos e atributos, Sansão usava máscara. Sansão colocava o seu tênis Nike, passava seu Paco Rabanne, seu gel no cabelo, pegava sua bicicleta e ia todos os dias para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos. Lá ele cantava, ele tocava, ele pregava, lecionava e voltava para casa. Porém, essa vida dupla era complicada. A máscara de agente secreto imperava na vida de Sansão. Vemos no capítulo 16, versículo 1, que ele foi até uma prostituta e ali passou a noite. Um homem, um jovem que estava todos os dias na igreja, a escola bíblica dominical, que tocava, que cantava, que ministrava, que pregava, que anunciava. Mas passou a noite com uma prostituta. Ele conhecia a palavra. Ele foi ungido por Deus, ele foi chamado por Deus. Mas ao sair da escola dominical, ele colocava a outra máscara, a de agente secreto, aquela que ninguém sabia, aquela que ninguém via. Quantos de nós estamos agindo assim? Viemos para o culto, mas quando acaba o culto eu troco a máscara. Eu vou para a boate, eu vou para a festa mundana, eu vou para a prostituição. Eu vou fornicar com meu namorado ou com a minha namorada. São máscaras que usamos. Depois ele conhece a Dalila,
e começa a usar sua segunda máscara, a máscara da impecabilidade. Ou seja, estou com a Dalila, gosto dela, ela me faz bem, é carinhosa, me entende, então nada de mal pode acontecer. Sansão superestimou sua capacidade de dizer não ao pecado. Querido, jovem, adolescente, não superestime a capacidade de dizer não ao pecado, porque o pecado não pode te dominar, o pecado não pode ser mais forte do que Deus na tua vida. Diga não ao pecado, não se acostume ao pecado, não se acostume às máscaras, porque elas irão te derrubar. Elas irão te trair um dia. Antes que seja tarde, hoje é dia de deixarmos as máscaras aqui no altar. Hoje é dia de arrancarmos, não importa se são 3, 4, 5, 1, 10. Mas hoje é dia de deixarmos as máscaras no altar do Senhor e nunca mais pegá-las. Fico aqui com Dalila, me divirto, bebo um pouquinho, conto umas histórias para ela e ela está tudo bem. Por mais que ela queira, eu me garanto, Dalila pode usar de todo o seu charme, todas as suas artimanhas, que jamais vai conseguir te tirar da condição de protegido do cuidado de Deus. Não tire fino do pecado. Não tire fino do pecado, porque com certeza isso vai te tirar da proteção do Pai. Fuja do pecado. Corra realmente em nome de Jesus. Quantas vezes, queridos, nos sentimos assim? Pecado, o que é isso? Sou vacinado contra isso, estou imune, não caio não. Sou membro dessa ou daquela igreja, meus pais são crentes desde que eu me conheço por gente. Meninos, meninas, adultos, ouçam uma coisa e entendam bem: não somos super-heróis. Não podemos aproximar e conviver com o pecado como se nada fosse. E se não tivesse como nos abater, não façam isso. Não façam isso. E mesmo que você fosse um super-herói, nós sabemos que todos eles têm o seu ponto fraco. Você sabe disso. Você que acompanha, você que vê, todos eles têm seu ponto fraco. E eu e você somos carne. Não tire fino do pecado. Somos homens com tendência natural a pecar. Podemos usar nossas máscaras, mas quando estas máscaras começam a cair, e afirmo que uma hora vão cair, nenhuma máscara dura para sempre. Uma hora a sua máscara vai cair. E sempre acontece quando não estamos esperando, quando não estamos imaginando. Aí elas caem na frente de todos, de uma plateia, de uma multidão. Esse cuidado que eu e você temos que ter. As máscaras vão cair. Além da vergonha em sermos descobertos, vem a pior parte, que é desagradar e se distanciar de Deus. Mas falamos sobre tudo isso porque queremos entrar numa área onde o uso da máscara tem um efeito altamente destruidor, avassalador. Vamos lá para Mateus capítulo 14, versículo 1.
porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Herodes ouviu falar de Jesus e de sua fama que já havia corrido os 4 cantos do seu reino. Isso mesmo, Herodes era aquele que serviu numa bandeja a cabeça de João Batista, a Herodias, que era a esposa de seu irmão Filipe, que Herodes posteriormente veio a se casar, o qual João Batista já havia dito que não era certo que Herodes a possuísse. Uns diziam que Jesus era Elias, outros diziam que ele era um profeta, ou como um dos profetas, mas Herodes continuava a dizer que era João que havia ressuscitado. Mas um pouquinho adiante, no verso 22, vemos o Senhor Jesus, depois de ter feito a primeira multiplicação dos pães, se retirou para orar, e ordenou a seus discípulos que pegassem o barco e fossem a Betsaida, ou seja, para o outro lado. Mas espere um pouquinho. O que esses textos de Herodes, Herodias, cabeça na bandeja, Betsaida, tem a ver com máscaras? Nós vamos chegar lá. Vemos nos versos seguintes que os discípulos obedeceram ao mestre e subiram no barco, e Jesus ficou em terra orando. E já na 4ª vigília da noite, por volta das 3 da matina, Jesus viu que o vento era contrário, que seus discípulos remavam contra a maré, porém estavam sendo vencidos, e decidiu ir resgatá-los. A obra de Deus é perfeita. Servir a Deus é maravilhoso. Quando pensamos que Deus está vindo pela direita, Ele vem pela esquerda. Quando pensamos que Ele está vindo do alto, Ele vem de baixo. O Senhor Jesus veio em direção dos discípulos andando sobre as águas. Ou seja, o grande problema dos discípulos nessa situação era o mar. O que causava medo era o mar. Jesus estava pisando sobre o problema que afligiam as suas almas. Porque o mar era contrário. E isso estava deixando eles atemorizados. Estavam sozinhos. Jesus deu uma ordem: vá para o outro lado. Eu vou ficar aqui. Tudo que Deus faz tem um propósito para as nossas vidas. O verso 26 diz que os discípulos gritavam ao ver Jesus, pois pensavam que era um fantasma. Queridos, vamos falar sobre a pior condição que existe no uso de máscaras. Quando ainda não temos a visão do Senhor Jesus, quando Jesus para nós é apenas um fantasma. Quantos crentes, quantos jovens, quantos adolescentes olham para Jesus e o vê apenas como um fantasma, não tem um conhecimento real, não tem um conhecimento verdadeiro, porque existem máscaras em suas vidas, e não conseguem discernir a verdadeira pessoa de Deus, o verdadeiro amor que Cristo tem por nós. Acha que isso é conversa, que Ele não pode mudar, que Ele não pode transformar, e vão se acostumando a viver de máscaras, e olham para Jesus e é apenas um fantasma. Um desconhecido, um cara que nos dá medo, pavor. Colocamos máscara em Deus e apenas o vemos, não o enxergamos e não deixamos que Ele se revele a nós. Quantos têm medo de Deus? Quantos têm medo de se aproximar de Cristo, de entender Ele verdadeiramente, e deixar que Ele mude a sua história, que Ele penetre em todas as áreas da tua vida, naquele pecado que está lá arraigado, lá no finalzinho, onde ninguém nunca tocou, onde ninguém nunca mexeu. Quantas máscaras escondemos na nossa alma, quantas máscaras escondemos
e não deixamos ninguém tocar. Quando Deus usa alguém para nos ajudar, nós falamos: para, aqui não mexe nesse lugar, porque eu já me acostumei com esta dor, eu já me acostumei com esta máscara, e ela já faz parte de mim. Para tirar, vai arrancar um pedaço de mim. Deixe que arranque um pedaço, mas seja livre, seja liberto. Viva um novo de Deus. Muitos não vivem um novo de Deus, porque as máscaras não deixam. É sempre a mesmice, é sempre a mesma coisa, sempre as coisas do passado. Jesus é hoje. Jesus é hoje na minha vida e na sua vida. É hoje que Ele quer te moldar. É hoje que Ele quer mostrar para você o quanto você é especial, o quanto Ele te ama. Quantos, por guardar tantas máscaras, estão enfermos na alma. E a enfermidade na alma está indo para o corpo físico também. Não são raras as situações em que não conseguimos visualizar a Deus. Passamos por lutas, tempestades, provações, até mesmo por situações tranquilas. Tempos de bons ventos, quando tudo dá certo. Porém, não vemos Deus no negócio. Muito crente até fala: é o destino, é sorte. Deus operar a favor, orientar para uma eventual reversão de estado. Vemos aqui os discípulos gritando, e seguramente, digo a vocês, que não estavam glorificando. Estavam mesmo com um medo terrível, um medo danado. Porque para eles era um fantasma vindo, andando sobre as águas. Quantas vezes, queridos, em nosso dia a dia, em nossa correria, o Senhor Jesus se apresenta para nos direcionar, tirar nosso barco das ondas impetuosas, e nós continuamos a olhar para Ele como se fosse um fantasma. Ele está falando: meu filho, eu estou aqui. Minha filha, segura na minha mão. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu rochedo. Eu quero te ajudar. E eu olho, ele está falando: é um fantasma. É um fantasma. É um espírito que está falando, não é Jesus. É Jesus querendo te ajudar. Como aconteceu com Herodes, que não conseguia enxergar a Jesus, atribuía ao milagre de João Batista. Andamos como que com venda nos olhos. De repente, pelo sofrimento, pelo tempo que estamos na prova, ficamos anestesiados e sem reação, e só nos resta gritar. Às vezes o sofrimento está tanto, e eu me acostumei com aquilo, e quando Jesus fala, eu não sei quando é Jesus que está falando, que Ele está pronto a me abençoar. Os discípulos já estavam apavorados com a violência das ondas, já estavam a ponto de saltar os remos e esperar pelo pior. Não importa, querido, quanto tempo você está no vento, não importa quantas remadas você já deu, quantos amigos, parentes, irmãos estão com você no barco, ou se de repente você esteja sozinho neste barco, sozinha neste barco. O que importa é que o Senhor Jesus vem ao seu encontro, e você precisa enxergá-lo, não como um fantasma, mas verdadeiramente. Parece que está demorando, seus braços não aguentam mais remar. Você pode até estar dizendo: Deus se esqueceu de mim. Deus deve estar muito ocupado, que Ele nem se lembra mais de mim. Garanto a você que não está. O nosso relógio precisa de reparos. O meu relógio precisa de reparo, o seu relógio precisa de reparo.
O de Deus é que está certo. Um pastor chamado Marcos Gregório diz em sua mensagem que o que nós chamamos de tempo, Deus chama de aperfeiçoamento, amadurecimento, para podermos receber nossa vitória. Vemos em Josué capítulo 14, nos versos 8 e 9, Caleb esperou sua bênção, sua vitória, por 45 anos, com a idade de 85 anos. Quando a promessa foi feita, ele tinha 40, e ele esperou 45 anos, pela sua vitória, pela sua bênção, e ele não desistiu. Não importa, queridos, quanto tempo você está esperando Deus se manifestar e pisar sobre os seus problemas, saiba que Ele não é como um de nós, passível de engano ou de erros. Ele prometeu, Ele cumpre. No texto de Mateus, nos deparamos com duas situações. Primeira, os discípulos gritaram pensando ver fantasma. Discípulos passando pela aflição com cara de bobo, olhando para um fantasma, só sabendo gritar, chorar e se conformar com a possível virada do barco e a eventual morte. Crentes chorões, resmungões, tudo para ele está ruim, nada dá certo, ninguém me ama, ninguém me quer, isso mesmo. Quanto mais você murmurar, mais a tua bênção, ela atrasa. 40 anos, talvez, como foi o povo no deserto. E muitos deles não alcançaram, morreram no deserto, por causa da murmuração, e não experimentaram o novo de Deus. Segunda, Pedro tomando a frente, pedindo um sinal do Senhor. Se tu és mesmo, se és tu mesmo, me mande ir contigo sobre as águas, verso 28. Pedro pedindo a Jesus que em sua vida o agir de Deus fosse diferenciado. Pedro já não queria viver a mesmice do dia a dia, com ondas batendo para todo lado, tendo que tomar Dramin todo dia. Ele estava cansado da mesmice. Vem para o culto todo dia e nada acontece, nada muda. Mas a culpa não é de Deus. Não culpe a Deus, a culpa é sua, a culpa é nossa. Por causa de tantas máscaras que colocamos, e sempre queremos achar um culpado para isso. Pedro queria experimentar de Deus o sobrenatural. Aquela vida de monotonia para Pedro não era a ideal. Precisamos fazer como Pedro. Senhor é o Senhor mesmo, então mande que eu vá. Mande que eu vá. Olha aqui, Jesus, se o Senhor está mesmo neste negócio, me leva junto. Se és tu mesmo que está aí, me chama, que quero ir também. Se é para pisar nos problemas, estou dentro. Se é para vencer contigo, estou dentro. Se é para experimentar o melhor de Deus para a minha vida, estou dentro. Mas fica sabendo, Senhor, que se eu afundar, é pela minha falta de fé, não é pelo Senhor. Temos que ser audaciosos. Estou dentro, Senhor, estou contigo, e o Senhor está comigo. Mas se eu afundar, não é porque o Senhor me desamparou, não é porque o Senhor me abandonou, é porque a minha fé no Senhor é tão pequena que eu estou vendo um fantasma e não a tua presença real. Tenho olhado para o vento, para as ondas, enfim, para tantas coisas que me fazem parar de olhar para ti, que posso afundar. O Senhor Jesus sabe de nossas limitações,
Quando começamos a afundar, Ele nos socorre pela mão e nos conduz a um lugar seguro. Quando os discípulos viram Jesus se aproximando, Ele estava longe. Quando Pedro começou a afundar, Jesus estava perto e lhe estendeu as mãos. Ele está do teu lado. Ele está aí contigo. E se você começar a afundar, Ele está aí para te segurar nas tuas mãos. Deus não está longe. E sim, Deus, Ele está perto. É um socorro bem presente. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, ficariam escandalizadas. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, ficariam escandalizadas. Se as pessoas pudessem ler todos os nossos pensamentos, ouvir todas as vozes que abafamos dentro de nós, e auscultar todos os desejos do nosso coração, afastar-se-iam de nós com assombro. Porque às vezes o nosso coração, os nossos pensamentos, passam coisas tão terríveis, e às vezes uns contra os outros, contra a causa do Senhor, contra a obra do Senhor, contra o próximo. Somos muitas vezes um ser ambíguo e contraditório. Queremos uma coisa e fazemos outra. Exigimos dos outros aquilo que nós mesmos não praticamos. Condenamos nos outros aquilo que não temos coragem de confrontar em nós mesmos. Para manter nossas aparências, usamos máscaras, muitas máscaras. Se você diz que nunca usou uma máscara, é muito provável que esteja acabando de afivelar, de amarrar a sua máscara da mentira neste exato momento. Algumas máscaras são muito atraentes, encantam as pessoas. É verdade, não é? Olha quantas máscaras temos aqui hoje. Algumas chamam a atenção, porque tem todo um trabalhado, tem todo um acessório. Algumas são mais simples, que a gente olha, essa é tão simples. E tem umas cheias de frufru, de coisinha pendurada, que chama a atenção, de brilho, que chama a atenção. Elas passam a nos admirar, não por quem somos, mas por quem aparentamos ser. O profeta Samuel ficou impressionado com Eliabe, filho mais velho de Jessé, e pensou que estava diante de um ungido de Deus. Mas o Senhor lhe corrigiu dizendo: não atenteis para a sua aparência, eu vejo o coração. E eu quero deixar com vocês algumas máscaras, mais algumas máscaras. Nós vamos caminhar para o final. A máscara da piedade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, e nós lemos versículo 12 e ao 18, nós lemos o 18, fala que nós não somos como Moisés, que colocava véu sobre a face, para que as pessoas não atentassem para a glória desvanecendo do seu rosto. Moisés foi um homem ousado, um grande homem, um grande líder. Enfrentou com grande vontade Faraó e seu exército. Liderou o povo de Israel em sua heróica saída do cativeiro. Porém houve um dia em que Moisés deixou de ser ousado e colocou uma máscara. Foi quando desceu do monte Sinai, seu rosto brilhava. Então colocou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar dele. De repente Moisés percebeu que o brilho da glória de Deus estava se acabando, seu rosto saindo.
desvanecendo. Porém, ele continuou com o véu. Ele não queria que as pessoas soubessem que aquela glória estava indo, estava passando. Moisés manteve o véu para impressionar as pessoas. Ele usou a máscara da piedade. Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com a beleza das máscaras que usamos. Elas ficam admiradas da propaganda que fazemos da nossa espiritualidade. Pensam que por trás do véu existe uma luz brilhando, quando na verdade esse brilho já se apagou há muito tempo. Aquela falsa espiritualidade aonde pensamos que ser cheio de Deus é só quando eu pulo, quando eu falo em línguas estranhas, quando eu rodo, quando eu sapateio. E é muito além disso ser cheio de Deus. E queremos corrigir os outros, porque eu sou mais santo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Atacamos uns aos outros por causa do meu pensamento, do que eu penso. Culto das máscaras, isso é pecado. Você vai para o inferno se você for para esse culto. Às vezes uma falsa piedade que queremos mostrar. E isso nos afasta de Deus. Porque aqui na igreja nós podemos ser uma coisa, e lá em casa, eu e minha esposa temos lutado muito pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelo nosso filho. E o diabo tem lutado tanto para destruir tudo isso, para nos afundar. Mas eu não vejo Jesus como fantasma. Eu vejo Jesus como Ele é, como meu Senhor, como meu pastor, como meu ajudador. E nós estamos buscando socorro nele, porque nós não somos perfeitos. Você não é perfeito, e eu sei disso. Então não vou exigir perfeição de você. Nosso bispo não é perfeito, então não vou exigir perfeição dele. Ele tem falhas, como eu tenho falhas, como você tem falhas. Nós temos que reconhecer e não apenas colocar uma máscara. Ninguém pode saber disso. Ninguém pode saber disso. Não, você tem que jogar isso fora. Você tem que lançar isto fora. E deixar Jesus se aproximar. E se aproximar dele também. A máscara da autoconfiança. O apóstolo Pedro era um homem de sangue quente. Falava muito e pensava pouco. Um dia disse a Jesus que estava pronto a ir com ele para a prisão. E mais, ainda que todos os demais discípulos o abandonassem, ele jamais faria isso, pois estava pronto a morrer por Jesus. E quantos de nós somos como ele? Não, Jesus voltar hoje, estou dentro, estou com ele. Será que está mesmo? Será que você está dentro? Será que você está com ele de verdade? Porque máscara não entra no céu. Não importa se ela tem frufru ou se ela é sem frufru, se ela é grande ou se ela é pequena, não entra no céu. Pedro
Pedro pensava que era melhor e mais consagrado do que os seus condiscípulos. Era do tipo de crente que confiava no seu taco. Dizia com todas as letras: a corda nunca se arrebenta para o meu lado. Mas aquela máscara tão grossa de autoconfiança não passava de uma fina camada de verniz, de consumada covardia. Quando foi colocado à prova, Pedro dormiu em vez de vigiar. Pedro abandonou Jesus em vez de ir com ele para a prisão. Pedro seguiu Jesus de longe em vez de estar do lado dele como seu mestre. Em vez de morrer com ele, negou Jesus em vez de morrer com ele. Não é diferente conosco. Passamos uma imagem de que somos muito firmes e fiéis. Até fazemos propaganda de nossa fidelidade incondicional a Jesus. Mas não poucas vezes essa autoconfiança não passa de uma máscara para impressionar as pessoas. E na hora que vem a luta, a adversidade, que o negócio arrocha, eu salto do barco, eu pulo fora. Opa, isso não é para mim. A máscara da hipocrisia. Os fariseus eram os santarrões que tocavam trombeta acerca de sua espiritualidade. Faziam propaganda de sua piedade, julgavam-se melhores do que os outros. Quem somos nós para dizermos que somos melhor? Que eu sou melhor do que você? Porque eu sou pastor? Eu sou como você, sujeito a tudo que você é sujeito, lutando como você tem lutado para vencer o diabo, para vencer o pecado. Mas muitos não são assim. Acham que são os cara, as cara, o último biscoito do pacote. Hipocrisia. Achavam que só eles eram fiéis. Quem não concordasse com eles estava arriscado do seu mapa. Era um especialista em ver um cisco no olho de outra pessoa, mas não enxergavam a trave que estava em seus olhos. Porém, toda aquela aparência de santidade não passava de uma máscara de hipocrisia. A espiritualidade dos fariseus era só casca, apenas propaganda falsa. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, ou seja, atores que representam um papel. Ou seja, disse ainda que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estavam podres, colorados, cheios de rapina por dentro. Precisamos humildemente entender que somente pelo poder do Espírito Santo poderemos remover estas máscaras. Somente pelo poder do Espírito Santo poderemos remover estas máscaras. E eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Você está disposto a remover as máscaras? Comece a remover as suas máscaras aí agora. Tire as máscaras. Tire as máscaras. Remova a máscara que tem atrapalhado você se achegar a Deus. Remova a máscara da falsa espiritualidade, de que você é intocável, que o pecado pode vir e você está pronto. Está na hora de você jogar isso fora. Como operou Deus na vida de José no passado, assim Ele quer ser conosco hoje. Como Deus honrou José, Ele quer te honrar hoje. Sabe aqueles projetos seus que estão trancados, lacrados, escondidos no fundo de uma gaveta qualquer? Deus quer ressuscitá-los hoje. Deus quer te dar uma vida plena. O verso 31 de Gênesis 37
Os irmãos de José nos dão a receita de como fazer para que as máscaras venham a cair. Mataram um cabrito, isso mesmo, mancharam a capa, a cobertura de José, que antes era de orgulho, arrogância, e mancharam com sangue de cabrito. Você sabe o que precisa acontecer na tua vida de quem ainda faz uso de suas máscaras? Isso mesmo. Precisa que a sua cobertura, a sua proteção seja manchada por sangue. Não por sangue de cabrito, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela capa que você coloca, aquela máscara que você coloca, hoje é dia de você passar o sangue do Cordeiro nelas. Não importa quanto tempo você esteja remando contra as ondas gigantes, quanto tempo você está gritando, implorando pela bênção de Deus, tire agora as suas máscaras. Você colocou em Deus. Deixe Ele se revelar na sua vida. Peça a Deus para Ele se revelar a você. Muitas vezes o Senhor não se revela a nós porque nossa religiosidade não permite. Temos nossas tradições, nossos costumes. A mulher que estava no poço de Jacó, quando Jesus lhe pediu água, já estou encerrando, disse que seus pais, seus avós, Jacó e seus filhos haviam bebido daquela água. E Jesus vem agora dizer que existe água melhor do que essa. Mas meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, meu avô me ensinou assim. Mas existem água melhor ainda, a água de Jesus. A água que só Ele é capaz de te dar e mudar, e moldar a tua história de uma vez por todas. Jesus disse que é a ela que, se ela conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me água, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Mas quero dizer a vocês, queridos, que Deus quer se manifestar. Ele não quer mais ser visto como um fantasma. Deus quer agir em sua vida de maneira sobrenatural. Ele quer entrar onde você pensa que está fechado. Ele quer restaurar situações onde você pensou que não havia solução. Ele quer trazer paz onde você já havia perdido a esperança. Ele quer trazer vitória onde você só via derrota. Ele quer trazer cura para pessoas que estão à espera de um milagre. Porque Ele é o milagre de Deus. Seus projetos Ele quer abençoar. Eu não estou aqui pregando prosperidade, pois sabemos que o Senhor é a prata e o ouro. Ele tem tudo em suas mãos, e se Ele quiser te abençoar com bênçãos materiais, amém. Ele tem o melhor para você. E vemos no texto de Josué 14:9, Caleb tomou posse das promessas de Deus pela sua vida, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Não importa o que digam, sirva a Deus. Não importa se te zombem, sirva a Deus. Não importa se você pensa que está demorando, sirva a Deus. Não importa se você está de carro, sirva a Deus. Não importa se você está sem dinheiro, sirva a Deus. Não importa se você está sem emprego, sirva a Deus. Saibamos, queridos, dizer não às investidas do diabo, como José falou para a mulher de Potifar. E olha que a mulher de Potifar não era feia, não. Não era. Era uma mulher bem tratada. Um homem com toda a influência, riqueza, posição no reino não ficaria com qualquer mulher, não. José firmou posição numa investida da mulher e disse: olha aqui, dona, saiba você que depois do seu marido, quem manda aqui sou eu, e eu não te quero, não trairei ao meu Senhor e nem ao meu Deus. Não vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Não vou ceder à tentação. Não vou ceder à máscara.
Eu não quero mais a partir de hoje a máscara. Ore comigo. Deus, me perdoa. Eu quero que você repita comigo. Deus, me perdoa por ter falhado. Me perdoa por não ter te conhecido ainda com tanta clareza. Me perdoa por ter te deixado como um fantasma em minha vida. Me perdoa por seu lugar em minha vida não estar totalmente preenchido. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, quero te pedir, te implorar, para que o Senhor tome a direção da minha vida, meu namoro, meus estudos, meu emprego, enfim, toda a minha vida é tua. Eu não quero mais sair da tua presença. Senhor, pode vir a tempestade, pode bater o vento, posso até pensar que o Senhor está demorando para cumprir as tuas promessas, mas eu sigo servindo a Ti, sigo servindo a Ti. Coloco em Tuas mãos tudo, faça conforme a Tua vontade. Se coloque em pé. Aleluia. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com este louvor, Santo Espírito, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente e se render diante do altar do Senhor. Talvez ainda existam máscaras na tua vida, e eu quero te desafiar a colocar estas máscaras no altar do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus quer arrancar de uma vez por todas, te curar, te transformar. Talvez a máscara do orgulho, a máscara da mentira, a máscara da fofoca, a máscara da maledicência. Não sei qual é a máscara que às vezes tem dominado a tua vida, que eu não te conheço, só o Senhor. E às vezes ficamos envergonhados em dizer que temos máscaras, mas isso é verdade. E mesmo que você não tenha coragem de sair do teu lugar e dizer: eu tenho máscara, eu não quero mais ter máscaras na minha vida, mas ore e peça ao Senhor máscaras que caem. Não permita mais, não se achegue mais diante do altar do Senhor com nenhum tipo de máscara. Mas como diz ali, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, pela mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Seja transformado. Que o Senhor possa te abençoar. Espero que esta palavra tenha falado com você, como falou comigo em meu coração. Vamos ser a diferença, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém. Toda honra, toda glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, Santo Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por este culto. Obrigado pela tua presença, Pai.